segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber um pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono, caros irmãos, mais uma vez, como no domingo de Ramos anteontem, né? Vemos outros personagens dos quais nós falávamos, inclusive. Jesus aqui, nesse texto de hoje, é logo depois do lava-pés, na sequência do lava-pés. Depois que Jesus lavou os pés, nós temos esse texto de hoje. E na quinta-feira nós vamos ver o lava-pés. E hoje aparece em destaque aqui alguns discípulos, quando Jesus diz que um deles vai entregá-lo. E João, ele recostado na cabeça de Jesus, não diz o nome, mas a gente sabe, é o discípulo amado, e perguntou ao Senhor quem é. Essa palavra de Jesus, aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Aqui é a ideia daquele que faz comunhão, ou seja, o meu amigo que sentava à mesa comigo, comia do meu pão, esse me traiu. Então, isso aqui mostra mais uma vez a gravidade do pecado de Judas, né? E também um detalhe é esse, né, que não era algo tão claro, não era algo explícito, não era algo que os outros apóstolos, por exemplo, percebiam. Judas Iscariotes, ele vai acabar traindo Jesus. Não tinha nada de diferente ali. Tanto que diz aqui, o que tens a fazer, executa depressa. Jesus falou para Judas, ele saiu. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus tinha dito isso aí. Olha aí. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que ele estivesse dizendo: vai comprar o que falta para a festa, que precisamos, ou então dar alguma coisa aos pobres. Ninguém entendeu bem. Então, mais um sinal ali, gente, que era um com eles ali. No entanto, seu coração estava distante. Então, a gente precisa tomar cuidado também, mesmo estando dentro de casa, estar com o coração unido a Jesus. Aquelas palavras da ovelha perdida, né? Que o pastor vai procurar fora de casa, né? Fora do redil, a ovelha que se perdeu. A gente não sabe quanto caminhou até encontrar e com alegria recuperou. Na sequência tem
a parábola da moeda perdida. Acho que a dona de casa perde dentro de casa, olha aí. E revirou a casa inteira e se alegrou quando encontrou a moeda que tinha perdido dentro de casa. Na sequência, a gente tem a parábola dos 2 filhos, o filho pródigo, como a ovelha que se perdeu longe de casa. E o pai se alegra quando ele volta. Mas o filho mais velho, que estava junto do pai, dentro de casa, também estava perdido. Obediente ao pai em tudo. Dócil e obediente ao pai em tudo. Dócil talvez não, mas obediente ao pai em tudo. Jamais obedeci nenhum mandamento teu. Estava vindo do campo, trabalhava ali junto com o pai. Mas, como a moeda perdida dentro de casa, aquele filho mais velho também estava perdido. Porque não experimentava o amor do seu pai. Como o filho mais novo também não experimentou e quis viver uma vida longe de casa, o filho mais velho também, apesar de estar ali obediente ao pai, obedeceu talvez por medo. E como o seu pensamento era diferente do pai, como o seu coração estava longe do pai, quando o filho voltou, o pai sentiu compaixão. Foi correndo ao seu encontro, abraçar, cobrir beijos e deu uma festa. E o filho mais velho, quando soube que seu irmão voltou e o pai tinha dado a festa, sentiu raiva e não queria entrar. Olha a diferença de sentimentos, né? Então estava ali junto com o pai, mas como pensava diferente, como seu coração era diferente. Então, meus irmãos, que não seja o nosso caso, né? Que nós sejamos dóceis a Deus, estamos dentro de casa, dentro da igreja, mas estejamos atentos para a gente não se perder, pensando sempre essa graça a Deus. Eu falo para vocês e falo para mim também. E aí a gente tem Pedro aqui também que dá um outro sinal, né? Um outro pecado, muito menos grave que o de Judas, que também seria um pecado perdoável, caso ele quisesse. Eu falei no domingo sobre isso. De Pedro, não tão grave, mas existem alguns sinais aqui no Evangelho. Alguns falam, talvez o de Judas tenha sido se apegar ali ao dinheiro, tomava conta da bolsa comum, roubava o que era posto ali, não é possível. Pedro, talvez o seu orgulho, né? Sua altivez de querer ser o primeiro, estou disposto a ir até a morte contigo, nunca vou te abandonar. Onde você vai que eu não posso ir? Eu vou a qualquer lugar com você, eu vou dar minha vida por ti. Né? Então, um pouco aquele brilho, que é uma coisa boa, essa firmeza, esse entusiasmo, mas é difícil ali reconhecer o limite onde já passa por um orgulho, para uma vaidade, para se achar superior, melhor aos outros, ou querer aparecer mais. Né? Enfim, nosso Senhor que conhece os nossos corações, então, que sejamos muito claros diante dele. Porque eu não posso seguir-te agora, darei minha vida por ti? E respondeu Jesus, darás tua vida por mim? Na verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Aqui isso do galo não cantará, ou seja, ainda antes do dia seguinte, né, o galo canta, mas o galo dia nasce, né? Então, é igual aquela palavra, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Tem lá na carta de Pedro. O que quer dizer isso? Se reconcilia antes do pôr do sol, né? Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Primeira coisa, o galo não cantará se tiveres me negado. Jesus, na verdade, só que está querendo dizer, ainda hoje você vai me negar. Mas depois a gente sabe que essa palavra, curiosamente, se cumpre com precisão, né? Quando Pedro nega que conhecia Jesus, porque não queria ser desmascarado ali no pátio de Pilatos, né? Junto com a guarda, e o galo cantou. E aí ele recordou a palavra de Jesus e chorou amargamente. Esse galo que canta, dizia, ele é também uma imagem de Jesus. Jesus é esse cujo canto desperta a todos nós, né? Afasta as trevas e faz surgir a luz. Então, é uma imagem curiosa, que é um pouco poética, né? Nós sabemos que não é o cantar do galo que faz o sol nascer, não é verdade? Então, a gente sabe que não. Mas é poético isso, né? Ou seja, essa imagem de que é o canto do galo que faz o sol nascer. Inclusive, tem um canto da igreja, um hino da igreja que diz isso, né? Canta no choro do galo, separa a noite, brilhando a luz no intervalo. Seu canto, o canto do galo, os mares acalma, ao navegante avigora, a própria pedra da igreja, Pedro, ouvindo o cântico, chora. Então, você está falando da voz de Cristo, né? Seu canto, os mares acalma, Jesus acalma o mar, ao navegante avigora, e faz até Pedro, que é a rocha da igreja, chorar amargamente seu pecado. Me lembra também lá no deserto, né? Quando o povo está caminhando no deserto, ele clamava a Deus porque não tinha água, e aí Deus mandou Moisés bater na rocha com um cajado, e Moisés bateu
com a rocha, não bateu, com o cajado na rocha, e Moisés bateu na rocha, da rocha jorrou água, né? Jorrou água da pedra da rocha, quando Moisés bateu com a vara ali. Então, é uma imagem de Jesus, o novo Moisés que bate ali com a força da sua palavra e faz sair água da pedra, faz sair o choro de Pedro, da rocha firme da igreja. Uma bonita imagem também. E na verdade Jesus não nega de alguma maneira, ele adverte Pedro, ele previne Pedro para que Pedro não seja orgulhoso, mas ele diz: darás a vida por mim? Ele não nega, ele diz: não, você não vai fazer isso. Ele não nega, mas ele diz: em verdade, digo, galo não cantará sem que me tenha negado 3 vezes. Então, pecado também de Pedro, mas que Pedro chora amargamente, se arrepende desse pecado e repara o seu pecado. Então Pedro é considerado pelos autores espirituais um modelo de penitente para toda a imagem, porque ele reconheceu o seu pecado, chorou o seu pecado amargamente e reparou o seu pecado. Dizia isso domingo também. Dali em diante a vida de Pedro não foi outra coisa senão carregar a cruz de Cristo até a morte, e de fato deu a vida por Jesus e morreu na cruz, né? Crucificado de cabeça para baixo ainda, reza a tradição, que não se sentiu digno, né, de morrer da mesma maneira que o seu mestre e Senhor. Outros personagens que não aparecem aqui, mas que eu queria abordar, um é a Virgem Maria, né, nossa mãe. Recordamos suas dores aqui agora antes da celebração. Onde estava ela nesse momento aqui? Jesus com seus discípulos, ela não está ali com seus apóstolos, que instituía a Eucaristia, lava pés, enfim. Mas a Virgem Maria, não, mesmo não estando aqui, estava unida ao seu filho. Pedro estava lá no pátio, vendo depois Jesus ser julgado. Maria não estava ali, mas estava unida ao seu filho. Não tinha muito o que ela podia fazer, mas o que ela podia, ela fez. Acompanhou seu filho durante toda a sua paixão. E depois a gente viu as últimas dores de Maria, de pé junto à cruz de seu filho. Quando todos o abandonaram, ela permaneceu firme ali, né? Então permaneceu fiel. Então, um grande modelo de fé para nós, aquela que acreditou no impossível, que Deus podia ressuscitar os mortos. Acreditou contra toda esperança. Teve todos os motivos para não acreditar, mesmo assim, continuou acreditando. E outro que eu tenho mencionado e motivado para que seja um exemplo e modelo para nós nesses dias é São Francisco de Assis. Nós estamos no ano jubilar franciscano e com que piedade São Francisco celebrava essas festas. Como gostava de recordar a paixão de Cristo, como amava Nosso Senhor ali e o acompanhava na sua cruz. Eu disse domingo que Pedro foi um sirineu para Jesus, ali na sua vida, o seu ministério, a sua fidelidade a Jesus. Ele foi um sirineu, alguém que aliviou as dores de Jesus. E nós também, a exemplo dele, podemos fazer o mesmo, aliviar as dores de Jesus, consolando, confortando, com a nossa fidelidade, com a nossa obediência, com a nossa docilidade